capítulo 7. Vou ler a partir de 22. Pelo que, por muitos dias, o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram lhe consolar. Depois cogitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a qual ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A sua filha se chama Sera, a qual edificou Bet-Horon, a de baixo e a de cima, cujo também Osé será. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, os irmãos podem sentar. A Bíblia vai dizer que Isaac casa-se com Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Rebeca, a Bíblia diz que ela era estéril. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Isaac ora. No capítulo 24 e versículo 67, Isaac casa-se com Rebeca. No capítulo 25 e versículo 21, Isaac ora para que Deus abra a madre de Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois ela é estéril. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e eles queriam ser pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira lição que eu já aprendo aqui, o poder que tem a oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela era estéril, não tinha como ter filho. A medicina não era como a de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas através da oração de Isaac, Deus abre a madre de Rebeca. E não dá só uma, dá dois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaú e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, ao passar do tempo, nós prosseguimos no versículo capítulo 25, que Isaac já estava velho, e ele manda chamar seu filho para abençoar. Isaú era caçador, Jacó era de casa, Isaú era caçador, e Rebeca, sua mãe, ela faz aquele cozido e manda Jacó mentir. Aí Isaú chega dizendo que está com fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e ele vende a sua primogenitura para Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que através de Jacó vem a 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Jacó sobe para o Egito, porque Isaac já havia morrido aqui. Através de José, que sobe para o Egito com 70 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jacó chega em determinado momento que ele já está prestes a morrer. Jacó está doente e pede que José venha trazer seus filhos para que ele possa abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está em Gênesis capítulo 48, versículo 13 em diante. Jacó manda que José traga seus filhos para que ele possa abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí José leva para que seu pai abençoe os seus filhos. Só que na hora de abençoar, Jacó, ele cruza as mãos, coloca as mãos direitas na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. Diz a Bíblia, está no texto, se você ler, que José, ele fala: não, meu pai, não é assim. Aí ele vai, tenta intervir para trocar a mão. Aí Jacó responde para José: eu sei, meu filho, eu sei. Outra lição que eu aprendo aqui: o pai sempre sabe o que está fazendo. O pai nunca erra naquilo que ele faz. José pensava que Jacó já estava velho, já não estava enxergando,
chegando? Foi porque Jacó queria dar a bênção maior para Efraim. Porque Deus é aquele que quebra protocolo. Porque a bênção era primogênito, Manassés. Mas Deus quebrou o protocolo ali. Abençoou o menor. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa o menor, Ele abençoa o maior. A bênção é dele e Ele abençoa quem Ele quer abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E José, ele vai tentar trocar a mão de Jacó. E Jacó lhe fala: não, meu filho, eu sei, meu filho. E ele abençoa. E a bênção menor fica para Manassés. Eu quero chegar no ponto aqui que eu li. Ou seja, Efraim era abençoado. A casa de Efraim era abençoada. Tanto é que quando José chega no Egito, ele coloca Efraim porque Deus fez prosperar. E Manassés porque Deus fez ele esquecer de tudo que ele havia passado. Ou seja, Efraim estava debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo. Nós também estamos debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1 e versículo 3: bendito seja o Deus do Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênção na região celestial. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ou seja, Efraim estava abençoado. Mas o que você quer dizer com isso, Marinhos? O que eu quero dizer, porque nós somos abençoados, não estamos isentos de passar por provação. Porque o irmão, quando ele veio aqui e teve aquela salvação, confirmou a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Efraim estava abençoado. Efraim era abençoado. Estava correndo tudo bem na casa de Efraim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava tudo normal na casa de Efraim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que a prova, ela bate de repente na nossa casa. Quando nós menos espera, nós passamos pela prova. Estava tudo normal na casa de Efraim, até que Esdras e Eliade saem e não fala para os seus pais aonde que ele iria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não relata, a Bíblia, o texto não diz que ele avisa para Efraim para onde que ele vai. E quantas das vezes os nossos filhos, eles saem e não falam aonde que vai. E por não falar, nós não sabemos o que ele está fazendo, aonde ele se encontra. Não é assim? E a preocupação fica. Tem filho que ainda dá satisfação. Liga, estou aqui, mas tem filho que não liga. Não dá satisfação onde está. E estava tudo normal. Até essa e Eliade sair de casa. Mas sair para onde, meu marido? Sair para a terra de Gade. Estava tudo normal. Era uma casa abençoada. Tudo normal, uma casa abençoada. Quando de repente eles saem, os dois saem para a terra de Gade. Mas para fazer o quê? O que ele ia fazer lá? Diz o texto, versículo atrás, o versículo 21, se você for ler, 21 e 22, que eles foram roubar carne. Uma casa abençoada. Efraim estava debaixo da bênção. Estava tudo correndo normal. Quando de repente seus filhos saem de casa, não fala para onde vai, não diz o que vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo estava correndo normal. E de repente ele sai. Diz a Bíblia que ele sai para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Quantos dos nossos filhos, às vezes, faz coisas que não agradam ao Senhor e deixa os pais muito tristes? Porque qual é o pai que está aqui que não quer o seu bem maior para o seu filho? Qual é o pai que está aqui que não quer ver o seu filho bem sucedido? Qual é o pai
que está aqui, que quer que eu sou filho abençoado, tanto espiritual como material. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como intelectual. Qual pai que não quer? Isso é um orgulho para os pais. O filho está abençoado na casa do Senhor. O filho tem um estudo excelente, faculdade, está dando glória, obediente, num bom emprego, andando no caminho do Senhor, sem andar para a direita nem para a esquerda, mas andar no caminho do Senhor, no caminho reto, no caminho do livramento, no caminho que conduz à salvação, no caminho que conduz ao céu, no caminho ao qual vai garantir a coroa da vida eterna. Qual é o pai que não se alegra com isto? Trabalhar, sacana, chorar, manchoa. Regatama, churiri, fácia. Relamalha, suri, que me prova. E ele sai, não fala para onde vai, desce para a terra de gado e vai roubar os gados deles. E diz a Bíblia que eles foram mortos, eles foram assassinados. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado ele tanto leva à morte espiritual como à morte física, porque aqui levou a morte física. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois se ele não tivesse decidido roubar aquilo que não era dele, pegar o que é dos outros, para tentar crescer o seu rebanho, porque nós não precisamos usar de coisas erradas para nós crescer financeiramente, porque a bênção do Senhor ela não acrescenta dor. Como o Senhor abençoa, está abençoado, e ele tem a bênção nas suas mãos. Quando ele decide abençoar, está abençoado, não acrescenta dor, não precisa fazer fracatura, não precisa mentir, não precisa roubar, não precisa trapacear, só precisa ser fiel. Só isso. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o jovem, com ganância de ter, em vez de se esforçar, estudar, trabalhar, vai querer pôr a mão naquilo que não é dele. Terra! Deus não se agrada disso. E os pais ficam tristes, muito tristes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E foi o que eles foram fazer. Uma casa abençoada. Efraim recebeu a bênção maior. Estava tudo normal. Quando de repente Efraim escuta, ele abre a porta. O que aconteceu? Mas você não está sabendo? Seu filho acabou de ser morto, acabou de ser assassinado. Mas por quê? Porque foi tentar roubar o gado de casa. Agora, pensa comigo. Jacó, um pai, um avô, ou seja, abençoado. José, um pai abençoado. Teve muitas chances de pecar e disse: pecaria eu contra meu Deus? Um pai fiel. Pecaria eu contra meu Deus? Não pecou. Abraão nem se fala, chamado pai da fé. Da onde essa linhagem veio? Dessa linhagem. Só de gente de Deus, abençoado, que fez a obra do Senhor. E eles resolvem fazer isso. E quando de repente o que aconteceu? Mataram seus dois filhos. O que acontece? Diz o texto que ele começa a chorar e entra numa angústia profunda. E diz o texto que sua família vieram para o
consolar. E José era vivo, viu? Ele cansou até a terceira geração, está no texto aqui. É Gênesis capítulo 50, versículo 23. José era vivo. Quando isso aconteceu, que vergonha! Que vergonha para o avô, que foi fiel ali no Egito, em todas as condições ele foi fiel. Teve chance de deitar com a mulher dos outros, foi fiel. Colocar a chave da prisão. Qual é o camarada que toma conta de uma prisão, pega e vai dar a chave da prisão para um bandido? Ou para uma pessoa que está presa ali e dizer: fique aqui e tome conta. O que é que ele vai fazer? Abrir e ir embora. José foi fiel até nesse momento. A chave na mão, podia abrir, podia sair, mas ele foi fiel. E agora ele fica sabendo dessa triste notícia. Os seus netos foram colocar a mão naquilo que não era dele, e por isso perdeu a sua vida. Diz a Bíblia que vieram todos os parentes de Efraim para o consolar, mas a tristeza era tanta, que Efraim estava no texto, que ele não queria ser consolado. A sua esposa, agora veja bem, não falo o nome da esposa dele, mas eu aprendo aqui que ela era uma mulher curada emocionalmente. Porque ele era pai, mas também ela era mãe. Ele era pai, Efraim, e ela também era mãe. Mas diz a Bíblia que Efraim ficou angustiado por muitos dias. Eu acho que passou até o dia do isolamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a sua mulher foi consolar. Ela também perdeu, mas ela tinha cura emocional. Efraim ficou doente emocionalmente. Como você prova isso? Porque quando ela foi o consolar, ela engravidou, está no texto, e teve um filho e colocou o nome de Elias. Está no texto também. Porque as coisas andam muito mal na minha casa. Deus abençoou com um filho, mas ela ainda estava pensando, vivendo aquela perda daqueles que ele perdeu. Deus havia dado um novo para ele. Quanta gente angustiada, depressivo, com as coisas que já passou há 10, 15, 5, 20, 50, 30, 15 anos atrás. Coisas que já passaram há muito tempo. E você entra em depressão, e Deus te dá um novo, e você não se alegra com o novo de Deus. Deus tem cura emocional nessa noite. Receba o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Terra. Arabácia. Rebacamanjurabácia. Rebacamanjúria séria. Ela mora suia. Rebacamanjô. Raia séria. Deus tem cura emocional. Bacamanjuri camandora camataraca séria. Efraim, em vez de ele se alegrar com o novo de Deus, ele colocou Elias, que quer dizer dor, que quer dizer sofrimento. Por que ele colocou isso? Porque as coisas vão muito mal na minha casa. Por quê? Porque ele havia perdido 2 filhos, mas agora Deus abençoou um novo filho. Não adianta eu ficar lamentando, chorando, entrando em depressão pelo aquilo que eu já perdi, ou pelo aquilo que já aconteceu no passado. Deus joga no mar e dele não se lembra mais. Todos os nossos pecados do passado, Deus já jogou no mar e dele não se lembra mais. Nós
partir de hoje, pare de se lamentar e chorar pelas coisas que já passaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele colocou Berías, porque as coisas não iam bem. Só que ele tinha uma filha, certo? E ela estava prosperando. Diz o texto que ela havia construído 3 cidades, ou edificado. E naquela época, as mulheres não eram tão igual hoje, estão querendo se empoderar e tomar conta de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A mulher, ela não é embaixo do homem porque ela não é tapete, mas também ela não é atrás. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tirou do lado, então tem que ser lado a lado. Ela nem na frente nem atrás, é do lado. Lado a lado. Foi tirado da costela do homem. Esse negócio de a mulher querer mandar no homem, o homem querer mandar na mulher, é lado a lado, um combinando com o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí colocou Beria, porque as coisas não iam bem. Aí a sua filha estava prosperando. Havia edificado 3 cidades. E nem isso fez com que ele se alegrasse. Com tristeza ele estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí ele colocou Berías, porque as coisas não iam bem. Aquele que causa dor. Mas Berías não causou dor. Berías não causou dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ler a decorrer, vai ver a descendência de onde ele veio. No Josué. Quem foi? Josué, que estava no Egito junto com Moisés, era um demais israelita lá, na época da opressão do faraó. Saiu junto com Moisés na libertação do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué, um guerreiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué, que traduziu o povo a Canaã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué, que viu o anjo. Quando o anjo veio em conta dele, ele puxou a espada de Deus. Aí era o anjo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué, à frente do povo, que colocou através dele a muralha de Jericó por terra. Josué atravessou o Jordão, colocando os levitas na frente junto com o sacerdote. Quando o sacerdote coloca o pé nas águas, as águas abrem. Josué, um guerreiro. Josué, que repartiu a herança da terra. Esse também veio a linhagem de Berías. Se você começar a ler, é só motivo de orgulho. Aquele que foi rejeitado foi só motivo de orgulho. Você que está sendo rejeitado nessa noite, você vai ser motivo de orgulho. Você vai ser motivo de orgulho. Aquele filho que alguém da sua família olha para você e diz: fulano não presta, fulano é um drogado, fulano não vai ser ninguém, fulano não vale nada. Eu quero dizer para você, a sua descendência vai ser bênção, 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 vai ser guerreiro, vai ser homem de Deus, vai ser levita, vai ser profeta, vai ser pregador, vai ser pregadora, vai ser missionária, vai ser pastor, pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abacamanturi a voz, da camanduri a cega, porque tem gente que quando está no seu momento bom e tem a família do lado que está passando por um momento que Israel está passando agora, ele olha e vai dizer: graças a Deus a minha família é uma bênção, mas a família do fulano não presta. Olha lá, fulano usa droga, olha lá, fulano vai para a balada. Mas eu quero te dizer, e o Deus
que vai morrer naquela vida, eu vou te dizer, não vai não. Não vai não. Porque Deus ouve a oração do santo. Glória. Isaac orou, Deus não abriu a mão de Rebeca. Ele orou para não chover. Tiago disse que ele orou para não chover. E não choveu. Depois ele orou para chover e não chover. Jeremias 33:3. Clama a mim que eu vou responder. E vou fazer além do que tu espera. Ou seja, coisas grandes e firmes que tu não sabe. Além do tamanho que você nem pensa em receber. Coisas grandes, coisas gloriosas. Através de você, Deus vai trazer o novo na sua casa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Uma história de você ler e ficar pensando. Como pode, né? Uma casa abençoada passar por tudo isso. Nós ainda estamos na terra, crente. Nós ainda estamos na terra. E quando nós estiver aqui, vamos ter um momento bom, também vamos ter um momento mau. Mas isso não impede de nós glorificar a Deus, não. Porque a vida do cristão é de bênçãos e vitória. Sempre depois de uma prova, há uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é motivo para nós entrar em depressão e parar, não. Levante a sua cabeça. Ah, irmão, mas você não sabe a minha casa como está. Eu não sei mesmo. Mas o meu Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe como a sua casa está. Ele sabe como aquele filho está agindo. Ele sabe aonde aquela sua filha está indo. Ele sabe aonde o seu esposo vai. Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe. Eu não sei não, mas Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma coisa eu digo para você, debaixo da palavra de Deus. Se você orar, entrar no propósito com Deus, Deus muda o quadro da história. Deus muda esse momento que você está passando. Se é momento ruim, Deus vai mudar. E vai transformar em bênção. Aquele filho que está dando muito trabalho, Deus irá ter com ele e irá salvar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. As igrejas, os irmãos ficassem de pé para fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, Jesus, a tua palavra foi pregada. Senhor, meu Deus, eu não faço nada, eu não sou nada. Mas a tua palavra tem poder. Entra nessa noite em cada lar. Meu Deus, quanto lá está passando por uma revolta. Deus, quantos lares passando por tribulação. Entra nessa noite em cada lar. Repreende toda a fúria do adversário. Meu Deus, eu coloco cada povo teu nas tuas mãos. Jesus, olha essa família aí angustiada. Irmão, ex-nai ou pecador que me faça. Burigui, providência
rebala a série que me prova, rebale a tua montanha que me passa. Meu Deus, vai do outro lado, entra neste lar agora, Jesus. Põe por terra toda a fúria do adversário. Jesus, eu apresento agora, Senhor, aquele que está passando, meu Deus, por enfermidade emocional, por depressão, tristeza profunda. Jesus, entra na mente agora, entra em cada mente depressiva, repreende, Deus, o espírito da depressão, pelo poder que há no teu nome. Eu repreendo agora, Jesus, todo o espírito de depressão. Meu Deus, que a tua igreja venha de uma posse, que teu povo venha de uma posse da vitória, para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Amando ex-nai, rebagamando e que me prova, rebagamando, remando e gamandarai a cega. Meu Deus, rebagamando e que ex-nai, rebagamando e que me prova, ex-nai, rebagamando a vassoura. Jesus, repreende toda a força do mal. Deus, tudo aquilo que queira atrapalhar a tua obra neste lugar, eu repreendo agora, para a glória do teu nome. Meu Deus, que a tua obra venha prosperar cada dia mais, que o Senhor possa, meu Deus, fazer coisas lindas e maravilhosas, para a glória do teu nome. Venha salvar a alma, libertar e curar, e que o teu nome, Deus, venha ser glorificado, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.